Abra sua revista. Na lição de hoje, lição 3 da nossa revista, A Verdadeira Adoração. Textual: Deus é Espírito. Importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Adorar significa viver em total rendição a Deus, entregando-nos plenamente a Ele. Eu disse lá na aula de professores, o comentarista da lição, da revista, claro, ele tem que escolher alguns versículos chaves que ele vai desenvolver no seu comentário, né? Então ele corretamente escolhe os versículos mais destacados que interessam e coloca. Mas uma lição como essa de hoje tem que ler o capítulo 4 todo o capítulo, bom? Mas vamos aos versículos colocados aqui no Evangelho de João, capítulo 4, versículos 5 a 7, 9, 10, 19 a 24. Eu vou lendo os ímpares, peço aos irmãos que leiam os pares e a gente vai assim se alternando. Foi, pois, obrigado, amado, obrigado. Foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. A igreja. E estava ali a fonte de Jacó, seu filho, pois passava no caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a sede. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Disse, pois, a mulher samaritana: como sendo de judeu, me pede de beber a mim, que sou mulher samaritana, porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Versículo 10. Jesus respondeu e disse: se tu conheceras o dom de Deus, e que é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse a mulher: Senhor, veja que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse Jesus: mulher, creio na hora vem, em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorarei teu Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que verdadeiro adoradores adorarão ao Pai, em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adoram. Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Existem algumas lições na classe de adultos que já há bastante tempo eu solicito dar, é para aproveitar e trazer uma palavra pastoral sobre o assunto que serve para a igreja. E esse de hoje é um deles, a verdadeira adoração. É muito importante, porque a nossa denominação ela tem um culto muito participativo, que é bom. Os departamentos louvam, cantam, têm oportunidade, que é muito bom. É uma característica que eu não tenho nenhum interesse que se perca na nossa igreja. A gente tem um momento que a gente chama do louvor congregacional, em que não apenas o departamento, mas toda a igreja, junto com o Ministério de Louvor da igreja, entoa cânticos. Isso é maravilhoso, é um momento sublime do culto. Mas os departamentos louvando também
são importantes, são mensagens que edificam, que adoram o Senhor e estimulam a participação da igreja. É bom, né? Os irmãos virem ao culto, terem essa oportunidade, as irmãs cantarem, né? Faz bem na igreja. Algumas coisas da nossa denominação a gente não pode perder nunca. Eu vi um vídeo de uma irmã falando que é de outra denominação e gosta disso, mas ela elogia muito algumas coisas que são típicas da Assembleia de Deus, não que os outros não fazem, mas é raiz de Assembleia de Deus, e ela elogiou isso. Eu até pensando, se essa irmã já é assembleia, não sabe, né? E como, por exemplo, isso eu sei, irmãos, eu frequentei aulas de seminário em denominação, eu sei, vou em outras denominações, não são tão fortes como na Assembleia de Deus, como por exemplo, e ela elogiou essa denominação, como por exemplo, pelo menos era para ser assim, o assembleano chega na igreja e dobra o seu joelho, ora de joelho, dobrar o joelho, e gosta de orar de joelho, período de oração, dobrar o joelho, isso já foi mais raiz, a gente não pode perder essa raiz. Claro, Deus ouve a oração em qualquer posição. Jonas não teve como dobrar o joelho ali, mas é bom. Paulo fala, por essa razão dobro o meu joelho. Paulo estava de orar, né? Não tem que orar só de joelhos dobrados, mas, claro, quem está com problema físico não pode dobrar, muita coisa, mas essa coisa boa. Se orar é bom, de joelho é melhor ainda, né? Então, orar de joelho. Chegar na igreja, dobra o seu joelho. Vamos dobrar os nossos joelhos. Vamos orar, tirar um período de oração. Às vezes na igreja a gente percebe alguns irmãos mais antigos dobrando o joelho e orando, e outros sentados orando, muitos jovens sentados orando, outros jovens dobrando o joelho, e outros sentados não orando, né? Então, irmãos, coisa boa da nossa denominação, vamos orar, todos dobrar o joelho, né? Outras características, a paz do Senhor. Bem, temos irmãos que falam bom dia, boa tarde, boa noite, mas é melhor ouvir a paz do Senhor. Você já deu a paz do Senhor para o seu irmão? Seu irmão, essa é a paz do Senhor, meu irmão. Senhor, entre outras coisas, o respeito à autoridade pastoral, né? Essa irmã de outra denominação elogiando a Assembleia, o respeito à autoridade pastoral, né? São coisas, irmãos, que a gente não pode. E o nosso culto, ele tem um momento dos departamentos, eu acho bonito isso, porque valoriza a criança cantando, valoriza os jovens cantando, né? É bom os jovens terem essa oportunidade, é bom as irmãs terem essa oportunidade, é bom os varões terem essa oportunidade, a orquestra, o coral, nosso culto sempre foi muito participativo. Eu sempre falo, glória a Deus por todas as igrejas que o Senhor tem levantado, há uma tendência que já chegaremos a 40% da população. Para mim já somos há algum tempo já, né? E isso não é só da Assembleia, de várias denominações, mas eu vejo alguns pastores aí de igrejas neopentecostais que ficam às vezes zombando, julgando, criticando a Assembleia de Deus. Aí eu falo para mim mesmo, eles têm que comer muito angu ainda, tem que aprender muito para ensinar a Assembleia de Deus, né, Davi? Tem que comer muito angu para falar da Assembleia de Deus, o maior movimento pentecostal do mundo, a maior igreja evangélica do Brasil, da América Latina, né? Não para se ufanar nisso, porque Deus está nisso. Missionários que largaram sua pátria, o coração missionário, né, para fazer a obra do Senhor. E uma lição como essa, que fala acerca de adoração, ela é muito importante. Daí que, embora seja um dia de feriado, embora seja um dia que nós teremos a cantata, a nossa querida cantata infantil, mas o crente não pode negligenciar a escola dominical de hoje. Por isso, principalmente regentes de grupos musicais, na lição de hoje. Eu não escolhi simplesmente o que eu quero da lição, tem um propósito pastoral nisso. Falar sobre adoração na igreja. Propósito pastoral nisso.
Daí a importância de quem lida com louvor congregacional está aqui hoje. Alguns já não conseguem vir terça-feira, eu não tenho nem domingo de manhã. Ministra louvor com a igreja. Importante ouvir uma lição dessa hoje. Ela vai estudar sobre a adoração. Flávio? Mesmo resfriado está aí, ó. Parece que está com esparadrapo no rosto todo. Está até resfriado aqui. Mas veio. Né? Muito importante o ministério de louvor estar numa missão dessa. Entendeu? Adoração. O Pai procura verdadeiros adoradores. Existem outros textos na Bíblia em que Deus procura também. Por exemplo, procurei um homem que estivesse na brecha, não achei nenhum no contexto ali, né? E Deus procura adoradores, procura verdadeiros adoradores. Tomara que sejamos achados. Tomara que o Pai ache a mim. Eu não quero julgar você, mas tomara que o Pai ache você essa manhã. Você quer se fazer achar hoje como verdadeiro adorador? O que você veio fazer aqui hoje? Qual é o teu propósito? O Pai procura os que assim o adoram, assim como em espírito e em verdade. Então, um tema como esse, eu já estou com uma introdução que é importante para quem gosta de cantar. Adorar não é só cantar, a gente sabe disso, eu não tenho tempo para desenvolver isso tudo aqui. Adoração é uma forma de vida, é viver. Eu gostei da verdade prática. Adorar significa viver, primeiro. Viver em total rendição a Deus. Gostei disso. Verdade prática, sempre dá uma olhadinha lá. É viver em total rendição. É uma forma, é o modus vivendi. Adoração é um modo de vida, né? Por isso é boa a frase que diz, né? Adore de toda maneira, até cantando, né? Então, amados, por que um tema como esse é importante? Porque o Pai procura hoje verdadeiros adoradores. E os nossos cultos, a maior parte dele é de cânticos. Glória a Deus, é bom louvar. Então o crente com discernimento espiritual vai entender por que o pastor quer dar uma lição dessa e a importância da igreja absoluta. Que tem que começar em mim no sentido de verdadeira adoração. Pai procura. Segundo, é importante ter conhecimento, porque Jesus, quando conversa com a mulher samaritana, ele diz: vós, samaritanos, adorais o que não conheceis. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que? Então, a segunda importância é que para adorar tem que conhecer. Para adorar tem que conhecer. Então, essa história de que músico não precisa vir a culto de ensino, não tem que vir a culto de doutrina, não tem que vir a escola dominical. O histórico de ministério de louvor dessa igreja, nós fomos até mais rigorosos no passado, porque essa igreja tem louvor congregacional desde o dia 26 de janeiro de 1986, porque não tinha departamentos, só tinha o pastor e a família era de músicos, e o pastor já começou a igreja com a bateria, porque o filho mais velho era baterista, uma caixinha de guitarra, um microfone e um baixo emprestado, um microfonezinho, e a igreja começou assim, a gente cantando. Já começou com o ministério de louvor, Elias. Primeiro culto já teve: digno és tu, Senhor, digno és tu, Senhor. Muito tempo que a gente canta aqui, né? Digno és tu. Não sei nem se todos conhecem. Senhor, deixa eu ver se vocês sabem. Digno és tu. Quem continua? Tem que fazer flash
hashtag aqui. Levantarei as minhas mãos ao santuário e verei a tua glória e te adorarei. Sim, é lindo. Então, a gente sempre foi muito rigoroso no ministério de louvor. Logo de cara, escola dominical, culto de ensino, né? Logo de cara. Vós adorais o que não conheceis. Não consegue adorar verdadeiramente ao Senhor quem não tem o conhecimento da palavra. Uma história antiga, tenho certeza que o maestro Elias nunca concordou com isso, é achar que músico de orquestra ou de banda não tem que vir à escola dominical. Eu fui músico do Elias, eu sei que não era assim não. Nosso ensaio era antes da IBD. Já ficava direto para a escola dominical, né? A música não precisa vir para a palavra. Que história é essa? Ministério de louvor tem que vir a campo de ensino, tem que vir à escola dominical, tem que amar a palavra do Senhor, estudar a palavra do Senhor. Então, irmãos, duas coisas importantes nessa lição de hoje. O Pai procura adoradores. Segundo, só consegue adorar verdadeiramente quem conhece a palavra do Senhor. Vós adorais o que não conheceis. Como é que vai adorar corretamente se não tem conhecimento da palavra? Por isso que, abra a tua Bíblia, por favor. No Salmo 149, versículo 6, a gente faz uma interpretação simbólica, bonita, que diz assim, Salmo 149, 6: estejam na sua garganta os altos louvores de Deus, e na sua mão a espada de dois gumes. Tem duas interpretações corretas desse versículo. Tem que ter na sua garganta os altos louvores, espada de dois gumes, batalha espiritual, está preparado para a guerra. Primeiro subtítulo textual, espada de dois gumes, é a batalha dos israelitas. Louvor é a relação. Ainda vou pregar um dia sobre isso com calma. A primeira interpretação é louvor e batalha. E no contexto neotestamentário é batalha espiritual, porque a nossa guerra não é contra carne nem sangue, amém? Então a igreja tem que entender a relação, isso é bom para louvor, hein? Entre louvor e batalha espiritual. Existe uma batalha espiritual. O louvor é uma arma, além de adorar ao Senhor, é uma arma espiritual poderosíssima na batalha espiritual. Uma vida em santidade diante de Deus, que louva. Uma igreja em santidade, que louva. Isso traz vitória em batalha espiritual. Cadeias se rompem, vidas são libertas. Quem já viu pessoas que estavam oprimidas, endemoniadas, manifestar e serem libertas em meio ao louvor? É ou não é? Não é isso? Em meio a cânticos, curas, meu Deus, batismo com o Espírito Santo, libertação, em meio à igreja cantando, louvando, adorando, batalhas espirituais. A igreja tem que entender isso, irmão, no meio do culto, entender. Aleluia. Pessoas vindo se render aos pés do Senhor. Batalha espiritual. E quando você louva, você não está murmurando, criticando, você está adorando. E é bom quando o louvor enaltece, exalta, engrandece o nome do Senhor. Aleluia. Então esteja na sua garganta altos louvores, nas suas mãos espadas de dois gumes. Então é a relação louvor e batalha. Mas segundo, é a relação louvor e palavra. Que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. O Senhor vence o anticristo
espada que sai da sua boca. Espada, palavra, sua palavra. Palavra falada e palavra escrita. Então, quando fala, esteja na sua garganta os altos louvores, na sua mão espada de 2 gumes, também significa louvor e palavra. Veja que lindo. Igreja, esteja na sua garganta os altos louvores de Deus, na sua mão espada de 2 gumes, louvor e batalha. Segundo, louvor e palavra. Igreja, quando entende isso, louvor e batalha espiritual. Por isso tem que prestar atenção em culto. Culto não é entretenimento, culto é adoração. E como é triste, é claro, tem momentos que você precisa resolver alguma coisa pontual ali, tem que resolver, né? Mas fica ali como se tivesse uma reunião lá. Eu já vi gente de costas do culto, conversando de costas. Mas que pode isso, né? O culto está aqui, a pessoa de costas começa. Meu Deus, está fazendo o que aqui dentro? Não é? Não tem nada contra quem senta do último banco ao primeiro. Às vezes tem questão de que precisa estar lá, por questão do banheiro, alguma coisa, timidez. Mas eu repito o pastor Laurindo, palavras dele. O normal é que os últimos bancos são dedicados, em princípio, a visitante que não conhece. Alguém precisa sair, né, banheiro, alguma coisa. Obreiro, liderança, a igreja se enche da frente para trás, né? E existe uma probabilidade maior de estar desatento. Isso eu sei que eu estou falando, falo com carinho. Eu também fico, não estou dizendo todos, não me entendam mal, por favor, não me entendam mal. Mas existe uma probabilidade, dependendo até da faixa etária, de estar desatento mais lá atrás. De ficar mais desatento. É claro, um visitante, alguém que está desviado, você quer que volte, agora um crente assíduo, não, você está aqui para adorar. A gente não precisa ter uma imagem de escultura aqui, respeitamos, mas nós adoramos em espírito e em verdade. Mas tem que ter reverência. Primeiro, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês, olha para mim aqui, ó. Você numa sala de aula, assistindo uma aula muito importante, e sabe que depende daquilo para passar para o teu futuro, você não fica reverente assistindo? Senão o professor fala, ó, eu quero dar minha aula, ou você sai, você não está nem aí, mas um bom professor, ele fala, ó, eu quero atenção. É ou não é verdade? É uma questão até de, desculpe, educação. Eu repito, uma coisa pontual, a gente precisa, né? Pontual. Agora, alguém está falando, e a pessoa o tempo todo, ou então fica. Primeiro, é uma questão de educação. Segundo, referindo-se à casa do Senhor, é uma questão espiritual. Como é que pode o pastor estar ministrando a palavra, a pessoa o tempo todo? É uma questão até espiritual. Então, amados, casa do Senhor, a gente vive, minha palavra já é pastoral mesmo, é a mais devocional possível, mas eu já dei tópicos teológicos aqui, importantes. O que a Bíblia quer dizer? Nós fugimos da mera religiosidade veterotestamentária, mas os princípios permanecem o mesmo. O que significa guarda o teu pé quando fores à casa de Deus? Se o crente não tem um conceito da reverência no culto, isso vai atrapalhar até ele de receber suas bênçãos.
Porque ele não tem a noção da importância de onde ele está, não é verdade? Não tem noção da importância de onde ele está e o que está fazendo. Esse crente, esse homem, essa mulher, esse jovem, esse adolescente, está mais difícil de ser batizado com o Espírito Santo. Está mais difícil da manifestação do poder de Deus na igreja. É ou não é? Do operar de Deus no culto. Então, quando diz guarda o teu pé, é essa reverência que o culto merece. E outras religiões não deixam não, sabia? Com todo o respeito que temos, quem já foi de outra religião sabe, onde está batendo tambor lá, e manifestando os demônios lá, como é que eles não ficam reverentes? Ou quando tem uma imagem de escultura, eles não ousam nem sair de costas. Eles fazem os atos dele, aí ó, a imagem está aqui, eles saem assim, ó. E a gente adorando, pelo menos dizendo que está adorando em espírito e em verdade, aí fica a gente em pé de costas para o culto, conversando o tempo todo, sem entender nada. Até a roupa tem a ver. É o lugar, não é o lugar que santifica o crente, é o crente que santifica o lugar. Mas tem algumas coisas que a gente tem que entender. Se outra denominação faz diferente, que eu respeito, mas aqui eu não posso te abrir mão, para a pessoa entender o local com que a gente está aqui. Por isso que até no nosso retiro, a gente fica durante o dia lá com roupa decente, mas com uma bermuda, uma roupa mais informal, no churrasco, no esporte, no futebol, né? Mas quando chega o culto, é roupa completa, para entender. Isso é importante. Isso não abre mão, não. Eu falo, vou ministrar, calça comprida, né? Para não perder o conceito. Eu não quero ninguém, eu já falei isso aqui com o líder de departamento, eu não quero nenhum ensaio com ninguém de bermuda. Eu tenho calça. Não quero. Sai com bermuda. Não quero. Seja quem for, entrou de boné, fala com a educação, entrou de boné. Fala com carinho. A menos que tenha uma liberação médica, alguma coisa especial, mas tá com boné. É todo lugar que você entra de qualquer maneira. Tenta para você ver. Tenta para você ver. Queridão, tira o boné aí, por favor. Tá? Com carinho. Tira o boné. Fala você de novo. Claro, Davi está lá evangelizando com a turma. Casos em casos. A pessoa está lá na praça. Quer receber oração. Aí é diferente. A pessoa não veio programada para isso. Tudo tem o seu contexto. Não tem religiosidade nisso, não. É entender. Eu sei onde eu estou indo no que eu estou falando. Eu sei onde eu quero ir no que eu estou falando. A nossa garotada tem que entender essas coisas. Então, eu não quero ensaio aqui de bermuda. Tá? Agora a pessoa está lá na praça. Tá? É diferente, é outro caso. Vamos fechar as portas para a pessoa vir aqui e ser abençoada. Certo? Então, irmãos, adorar o que conhece, estejam nas suas gargantas os altos louvores de Deus, e na sua mão a espada de dois gumes. E a igreja entendeu o sentido de louvor e batalha espiritual. Louvor, palavra. Aí Jesus diz: o Pai procura verdadeiros adoradores. Segundo, vós adorais. Jesus estava se referindo aos samaritanos. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos. Então, para a igreja poder louvar de maneira autêntica, segundo Jesus, será que Jesus está errado?
Tem que conhecer, amar a palavra, estudar a palavra, conhecer a palavra de Deus. Eu estava vindo para cá e eu não comentei com a minha esposa, mas eu assim, poxa, interessante, a marca dele, você sabe a diferença de quem é de um segmento cristão e o evangélico, com raras exceções. Pelo menos era assim, infelizmente está mudando, não pode mudar. Nós éramos chamados de... Porque você vinha no domingo, indo para a escola dominical, ó, Bíblia e revista, não é? E normalmente quem é de outra religião é só a pessoa, porque eles não podem interpretar a Bíblia. Nós não, quanto mais Bíblia melhor, tem que ler Bíblia, tem que ler a Bíblia, trazer Bíblia. Perceba isso com todo carinho, não leva a Bíblia, com exceções. O evangélico na Bíblia, agora trazer Bíblia é só para um formalismo, trazer Bíblia para não abrir, para não ler, para não acompanhar, para não... Não vou nem perguntar se você trouxe sua Bíblia. E a sua revista, Escola Dominical. Então, meus amados, esse assunto, isso tudo aqui foi importante que eu falei, tá? Foi de propósito. Eu peguei esse tema para dar essas orientações pastorais. Eu aproveitei o tema que o pastor acompanha a igreja, foi para falar o que eu queria falar mesmo. Dar essas orientações para a DCM, né? Peguei a palavra procura, a palavra conhecer. Está no texto. Aí o autor, sabiamente, usando os poucos minutos aí, né, que eu tenho que terminar, fala do encontro em Samaria, o encontro da mulher com Jesus. Jesus foi até o tanque para pedir água. Aí o interessante, irmãos, é que Jesus é quem começa o diálogo. Deixa a sua Bíblia aberta em João 4. O versículo 7 diz: veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Então quem começou a conversa? Vamos lá, irmãos? Quem começou o diálogo? Jesus que começou o diálogo. Dá-me de beber. A necessidade era autêntica, era verdadeira, porque o versículo diz, no versículo 6, estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, intenção de descansado da viagem. Jesus estava cansado da viagem, seu corpo limitado, cansado, tinha sede, tinha sono, sentia dores. O corpo humano de Jesus foi verdadeiro, autêntico, real. Jesus estava realmente cansado da viagem. Então mostra duas coisas: ele estava cansado e estava com sede. Cansado e com sede. Aí ele vai até a mulher. Claro que Jesus sabia que era mais do que simplesmente beber água. Jesus sabia que ele iria evangelizar aquela mulher. Jesus sabia o que estava fazendo. Aí Jesus começa a evangelização pessoal, porque o capítulo 4 do evangelista Davi, ele é um capítulo missionário, porque ele fala de evangelismo pessoal e evangelismo de multidões, que abrange multidões, que alcança multidões. Jesus evangelizou uma única mulher, ganhou uma única alma, e essa alma ganhou uma multidão, porque ela vai até os samaritanos, e os samaritanos vão até Jesus. Então o capítulo 4 é um capítulo missionário, é um capítulo teológico, é um capítulo devocional, é um capítulo missionário, João 4 é uma fonte missionária. E como eu gosto de dizer sempre, o evangelho de João é o evangelho mais aquático de todos os evangelhos.
Então, meus amados, Jesus começa o diálogo com essa mulher. Jesus quebra barreiras para conversar com essa mulher. Primeiro porque um homem conversando com uma mulher em público, isso há 2000 anos atrás no Oriente, Jesus começa o diálogo. Um homem conversando com uma mulher em público. Segundo, não apenas mulher, mas mulher samaritana, porque o texto deixa claro que os judeus não falavam com os samaritanos. Ora, se um homem não falava nem com outro homem samaritano, imagina um homem judeu falando com uma mulher samaritana. Segunda barreira. Então, um homem conversando com uma mulher em público. É claro? Segundo, um judeu conversando com uma samaritana, porque dizia que os judeus não. É aquele tipo, como eu falei na aula dos professores, do legalista, porque existe diferença entre ser o santo, que está em santificação, do legalista. E algumas coisas são claras. O legalista, ele mostra uma aparente santidade julgadora e prepotente e arrogante. O santo mais se humilha. O legalista mais se autoexalta. Só eu, a minha, o meu ministério, a minha igreja, a minha denominação, eu. Eu sempre falo que Deus, quando estava dando a vitória para os israelitas entrarem na terra prometida, mandou expulsar todos os zeus, jebuseus, cananeus, tudo eu, tira os zeus. E Paulo fala, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então, o judeu era assim, esse tipo. Não se comunicava com o samaritano. Eu sou, né? É o tipo do crente que era tão santo que ele escolhe com quem fala. Já viu por aí? Escolhe quem saúda. Você não. Você não está no meu nível. Você não está no meu nível espiritual. Você é bom dia, você é a paz. Sabe? Desse tipo. O judeu não se comunicava com o samaritano. Existe um contexto histórico aí. E o cisma entre o reino do norte e o reino do sul. Não é isso? O reino do norte ficou sendo Israel com capital em Samaria. O reino do sul Judá com capital em Jerusalém. Aí veio a questão dos cativeiros. No século 8 a.C., 722, 700 e alguma coisa, a Assíria leva o norte em cativeiro. Um século depois, aproximadamente, no 7º século, 600 e alguma coisa, Babilônia leva o sul para cativeiro. Só que o cativeiro da Síria foi mais cruel, mais terrível. E o reino do norte perdeu mais sua característica. O povo se misturou mais. O reino do norte casou mais com o gentio do que o reino do sul. Então essa mesclagem do reino do norte fez eles perderem muito sua característica. E os judeus conseguiram retornar do cativeiro. O norte, enquanto nação organizada, não. Embora, eu disse na aula de professores, que quando os judeus retornaram do cativeiro babilônico, muitos do reino do norte voltaram juntos. Muitos israelitas voltaram juntos, está lá no texto. Trouxe gente de outras tribos também. Mas a caracterização do reino do norte não houve mais. Então isso tudo fez com que historicamente houvesse essa separação entre norte e sul. E os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Aí, quem era de Samaria adorava no monte. Tanto que a mulher samaritana fala o quê? Nossos pais adoraram neste monte. Gerizim, sempre falo isso aqui, Monte Gerizim. A lição também colocou. Local de adoração de Samaria, o Monte Gerizim. E os judeus adoravam no templo. Aí a mulher samaritana fala: nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que em Jerusalém se deve adorar.
Vamos já entrar nessa questão do local da adoração. Aí Jesus, rompendo todos esses preconceitos, por ser mulher, por ser samaritana, e terceiro, por estar em pecado. Essa mulher estava em pecado, irmão, estava, não estava. Jesus pede de beber, me dá água. Ela se assusta, ela leva um susto, imagina. Olha, você é um judeu, leva um susto. Como sendo que o judeu tem que beber a mim, sou samaritana? Ela leva um susto. Aí Jesus, mulher, parafraseando, se tu soubesses quem que está pedindo de beber, era tu que pedirias, e ele daria água viva. Aí é uma tática de evangelização, começa o diálogo, desperta o desejo. Aleluia, Deus. O poço é fundo, não temos como tirar. Quem beber dessa água vai voltar a ter sede. Mas quem beber da água que eu lhe der, sairá dele uma fonte que jorra para a vida eterna. Aí a mulher identifica um profeta. Primeiro ela leva um susto por encontrar um judeu, mas agora ela desperta o interesse porque encontra um profeta. A princípio ela só viu um judeu, né? Mas agora ela identifica um profeta. Que sabe que todos que se aproximem de nós não vejam em nós apenas um brasileiro, né? Mas vejam em nós um profeta de Deus. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. Vejam que és profeta. Aí despertou o interesse nela. Aí ela começa o assunto que ela mais tinha sede. Essa mulher tinha desejo de conhecer a Deus e adorar. Ela adorava errado, mas tinha desejo de conhecer. Eu sei que muitos senhores ou senhoras também passaram por isso antes de se converterem. Tinha desejo por Deus, mas não tinha o conhecimento certo. Era ou não é? Era ou não é? Tinha o desejo de conhecer a verdade. Ela tinha uma sede dentro dela e Jesus sabia. Ela queria saber a verdade. Nossos pais adoraram neste monte. Vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Aleluia. Ela tinha desejo de conhecer acerca de Deus e da verdadeira adoração. E Jesus lhe apresenta a água viva. Quem precisa de tanque? Quem precisa de poço quando tem diante de si a fonte da água da vida? Estava diante dela a fonte da água, água da vida eterna. Irmão, Jesus ele é mais belo do que nós podemos entender. Quem olhava para Jesus e entendesse isso, estava olhando para a fonte da água da vida. Sabe o que é isso? Sabe o que é isso? Aleluia. E já encerrando, porque esse estudo é maravilhoso. Aí Jesus fala sobre a adoração. Ela pergunta: nossos pais adoraram neste monte, vocês dizem que é em Jerusalém o lugar onde se adora. Aí esse capítulo, como eu falo sempre, o capítulo 4 de João caracteriza o pêndulo de transição em termos de adoração do Antigo para o Novo Testamento. A revelação de João 4, ela caracteriza a transição do Antigo para o Novo Testamento em termos de adoração. Os judeus tinham um dia e um lugar. Lugar Jerusalém, templo Jerusalém, e era verdadeiro aquilo, era legítimo aquilo. O dia, o sábado. Aí Jesus dá a essa mulher, primeiro, a perfeita e completa aula de natureza de Deus.
segundo, a perfeita e completa aula sobre adoração. Quem conhece, adora. Lembra que eu falei? Fica ligado, já vou terminar. Quem conhece, adora. Lembra que eu falei? Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos. Jesus está fazendo essa mulher conhecer. Quem conhece a natureza de Deus sabe como adorar. Jesus dá a ela na aula sobre natureza de Deus. Mulher, eu vou te dar uma aula agora. Não é nem no monte, nem no templo. Não está limitado a isso. Aí ele dá o conhecimento. Por isso que ele fala, vós adorais o que não conheceis. É claro que Jesus estava falando, os judeus tinham conhecimento, mas agora ele estava dando conhecimento pleno e perfeito. Deus é Espírito, pneuma o theos. Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Ou seja, Deus é um ser de natureza espiritual. A verdadeira adoração passa por esse princípio. Aí eu vou repetir o que eu já disse na aula, já disse aqui. Existem crentes que são do tipo samaritano, acham que é só no monte, só no monte, só no monte, só no monte, só no monte. Nada contra monte. Mas cuidado para não virar um crente, isso é simbologia, tipo samaritano. Aliás, está perigoso lá, tá? Tem pastor orientando o membro a evitar. Eu tenho até cuidado de estar falando isso aqui, porque eu sei o que eu passo, para não ficar sendo mal interpretado, dizendo que eu estou dizendo que eu sou contra ir a monte. Mas tem pastor sensato dizendo, não suba agora que está fechado. O pastor tem que ter responsabilidade nas coisas. Eu paro aqui para não ser mal interpretado dizendo que eu estou dizendo para não subir. Mas aí, cada um dá conta de si mesmo. Está fechado. Tem pastor que está dizendo, não subam. Eu não chego a dizer isso. Mas eu soube o ponto seguro. O senhor é pastor lá, não é? Ó, fala para a pessoa que é isso. As coisas chegam no ouvido do pastor. Fecha parênteses. Mas nada contra monte. Mas cuidado. Você quer ir a monte, meu irmão? Pode ir. Mas cuidado com duas coisas. Primeiro, fanatismo, meninice. Cuidado com meninice. Segundo, pode ir para monte à vontade. Amém. Glória a Deus. Mas se for de sábado para domingo acabar 8h da manhã, vem direitinho para a escola dominical, tá bom? Não vem com essa conversinha fiada de que não foi para a escola dominical porque estava no monte orando, não, que Deus não manda isso não. Quer ir para monte, mas se o monte acabou 8h30 da manhã, já sobe com a revista. Não é isso? Glória a Deus, já sobe com a revista com a Bíblia, né? Já vai assim, ó. Já vai descer na unção. E eu acredito. Ela vai descer na unção e vai direto para a escola dominical. Não vem com essa. Estudo bíblico não tira espiritualidade de ninguém. Uma vez estava numa vigília lá em Nova Iguaçu e estava uns exageros. O poder de Deus tem que ser à vontade, glorifica, fala em língua. Crente que não é batizado no Espírito Santo tem que buscar até ser batizado. E a evidência de ser batizado no Espírito Santo é falar em outras línguas. Não adianta rodopiar, pular. Falou em línguas, não foi batizado. Tem que falar em língua. Líder, obreiro, batizado no Espírito Santo tem que falar em língua. Não parar até ser batizado. Crente batizado no Espírito Santo, irmãos. Assembleia de Deus, a pessoa não foi batizada, está conformada. A história da Assembleia de Deus não foi isso, não. Os mais antigos sabem o que eu estou falando, mais do que eu. Não é verdade? Enquanto não fossem batizados no Espírito Santo,
lembrando o tempo todo. Senão a pessoa acha que pode viver uma vida cristã normal sem ser batizado com o Espírito Santo. Não, irmão. A outra denominação acha, deixa eles lá acharem, respeitamos. O irmão da outra denominação acha que não tem nada contra falar em língua, mas pode ser batizado, não precisa falar. A Assembleia de Deus não cria sinal. A Assembleia de Deus fala que só é batizado com o Espírito Santo quando fala em outras línguas. Ponto final. E tem que buscar até ser batizado. E tem que falar em outras línguas. Alguns é para falar. Não, eu quero que todos vocês falem em línguas, disse Paulo. Falar em línguas não atrapalha a reverência de culto, não. Nunca atrapalhou. Mas é com amor, né? Isso, irmãos. Então, nada contra monte, de forma nenhuma. Mas existem aqueles que acham que é só monte. Agora existe os tipos de Jerusalém. Acha que é só templo. Só aqui. Só cultua aqui. Aqui tem uma postura, lá fora tem outra. É o tipo religioso. Também é outro extremo. Né? É o crente que santifica o lugar. Agora, aqui também é consagrado. Nós separamos para adorar. E crente vai a culto. Crente toma ceia. Crente vai à escola dominical. Senão, ele vai perdendo alimento. Vai perdendo alimento. O que acontece se parar de se alimentar, irmão? Enfraquece. E outra coisa, a comida que o crente come é da sua igreja. Ele visita quando precisa. De vez em quando, não tem nada na sua igreja, não vai atrapalhar nada, não tem nenhum problema. Agora, segundo aqui, terça ponto de ensino, mas vai nessa campanha, não sei o que, das contas do carro, do lá. A quarta vai na campanha do desencalhamento, do que cansou de esperar com paciência. Aí vai lá. Aí quinta vai na campanha do que mais? Sei lá. Da coisa. Aí aqui a igreja está ensinando, né? O crente come. O que dá quando começa a misturar um monte de comida? Né, amor? Aí a Kel fica me dando bronca depois. Né? Qual é a palavra que fala? Isso aí tudo. É isso, irmãos? A gente fala assim, mas não é. O crente come alimento da sua igreja. Amém? Come alimento da sua igreja. Agora ele sai para louvar o Senhor, avisa o pastor, sai para pregar. Que Deus use os vasos aqui para irem onde Deus enviar. Sejam usados, façam a obra do Senhor. Dá orgulho, né? Olha, pastor, eu recebi um convite, cara. Só vai ver a agenda, né? E agenda. Aleluia. Aí o Senhor revela a essa mulher: Deus é Espírito. Importa que os que o adoram. Aí o autor da revista bem colocou: a palavra usada em João 4 é proscúnio, a raiz dela. Proscúnio, que é rendição. O oriental fazia muito proscúnio. Ia beijar a mão de alguém, dobrava o seu joelho, ou então deitava em reverência. O oriental ainda faz isso, né? Se prostra, deita em reverência, né? Isso é proscúnio, render-se. Por isso que é bonito quando o assembleano, e não pode perder isso. Por isso que eu falei do vídeo de uma irmã de outra denominação, elogiando a Assembleia, que sempre teve como característica, não é sentar, é chegar na igreja e dobrar o joelho. Ou, vamos orar, irmãos, vamos orar. Dobrar o joelho. A Assembleia de Deus sempre teve característica de dobrar o joelho para orar. Orar prostrado. Proscúnio é melhor. Quem lembra aquele hino de joelho é melhor? Só antiga, né? De joelho é melhor. Né? Não é religiosidade, não, é reverência. É submissão, é adoração. Glória a Deus. Mas tem a latreia também, é uma outra palavra grega. Latreia é serviço de culto, serviço de adoração.
São duas expressões bíblicas. A adoração é um serviço espiritual e o prostúnio é uma prostração. Existe uma passagem bíblica que tem as duas passagens. Por exemplo, abra comigo em Mateus capítulo 4. Se eu lembrar aqui. Assim, Mateus 4:10. Há uns versículos chaves sobre a adoração, ministério de louvor. Esse estudo é muito importante de hoje. Vida de vocês, para a vida da DCM. Queridos, eu louvo a Deus pela vida de vocês, pela responsabilidade e pelo prazer, né, que Deus dá a vocês de poderem ministrar na casa do Senhor. Mas um estudo como esse é muito importante para a vida da igreja, para a vida da visão que Deus tem dado aqui para a adoração. Amém, irmãos? É muito importante. Aí Mateus 4 diz: então ordenou-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Aí, nesse mesmo versículo estão as duas palavras. Aí tem proskúnio e latreia. Aí, em Mateus 4. Certo? As duas palavras estão aí, proskúnio e latreia. Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. É por isso, e é importante falar isso nesse feriado, que a nossa adoração é somente a Deus. Respeitamos todos os segmentos religiosos, mas há um segmento no cristianismo que divide tudo em 3 níveis. Diz que latreia é para Deus, hiperdulia é para Maria e dulia é para os santos. Respeitamos, mas discordamos. Nosso culto é somente a Deus. A nossa dulia devocional, de que dulia vem de duro, servo. Nosso serviço de adoração é para Deus também. A nossa dulia é para Deus. A nossa hiperdulia é para Deus. E a nossa latreia é para Deus. Amém, amados? Não fazemos essa divisão, porque isso corre até um perigo muito grande de pensar que está oferecendo só um serviço de culto, está adorando, tirando de Deus o que só pertence a Deus, porque eu oro é só a Deus, eu faço votos é a Deus, a minha oração, meu pedido é para Deus. Amém, irmãos? Que Deus possa nos abençoar, possamos oferecer a melhor adoração em espírito e em verdade. Sabe por quê? Eu fecho aqui. Deus é espírito, é maiúsculo. Importa que os que o adorem em espírito, é minúsculo, e em verdade. Por que Jesus falou espírito, verdade? Pneuma e aletheia. Espírito e verdade. Porque se é de espírito para espírito, espírito não é maiúsculo, para espírito não é minúsculo, quer dizer que a adoração mesmo, a verdadeira adoração, começa no espírito. Importa que os verdadeiros, você pode repetir comigo a palavra verdadeiros? Verdadeiros. Adorem em espírito, começa lá dentro, e em verdade. Porque o corpo também pode adorar. O que não pode adorar é a natureza caída. Ela não quer agradar a Deus, mas pode adorar. Tudo que é em mim bendiga o seu santo nome. Erguei as mãos aos santuários e adorai ao Senhor. Tua mão adora essa manhã? Teu corpo, quem fala? O meu corpo nunca adora. Não sabe nem o que está falando. Eu até falo, então não fique só assim, ó. Mas mesmo assim o corpo está falando que as cordas vocais estão fazendo barulho. Tem que ficar assim, ó. A minha boca adora, minhas mãos adoram, o meu aplauso adora. Mas é claro, mão não fala em língua estranha, não. Você pode até aplaudir ao Senhor. Mas glorifica com a boca. Eu não sou chato, Newton, não, só um pouquinho, né? Você, tá?
sempre traduzem. Mas se o alfa verdadeiro é para Deus, quem sou eu para julgar? Então, irmãos, mas começa lá no espírito. Espírito passa para a alma. Paulo fala isso. O mesmo Espírito, com E maiúsculo, testifica com o nosso Espírito que somos o quê? Então já começa a adoração verdadeira, tem que ser filho de Deus, é de espírito para espírito. A adoração verdadeira é quem teve um verdadeiro encontro com Deus. Pode até se emocionar. Por isso que tem música lá, bonita, que nós temos na igreja evangélica, a pessoa até no programa de TV fica assim. Quem já viu o programa de TV? Outros até choram. Amém? Mas aquilo é emoção, né? Só emoção. Só emoção. A gente pode até se emocionar aqui para cantar, é até bom. Mas a adoração verdadeira é de espírito para espírito. Como bem falou o evangelista Gustavo na aula de professor, primeiro tem que nascer no espírito. Lição passada. Novo nascimento. Aí vai entender o que é adorar em espírito. Em espírito e em verdade. Começa lá dentro. Lá dentro. Aí o que for acontecer no seu corpo será verdadeiro. Aí pode até as suas mãos serem levantadas, dar o pulo, né? Ter a coreografia, mas com uma mera ação de corpo, sem ter a experiência verdadeira, sem ter o propósito verdadeiro. Que isso? Aí não. Rebolado não é adoração, é indecência. Está louvando ainda. Vou fazer porque não convém. A gente vê, irmão. Às vezes se passa o ridículo, né? Passa o ridículo. Não confunda a alegria com irreverência. Não confunda a alegria com indecência. Você pode ter alegria aqui, mas tudo aqui é santo. A igreja pode dizer amém? Tudo aqui é santo. Aqui é um lugar santo. Nós estamos adorando a um Deus santo. E santo, santo, santo. Amém? Até a nossa coreografia é santa, na verdade. Se a coreografia não for santa, vai ser uma mera dança. Até a coreografia tem que ser santa. A roupa tem que ser santa. Né? Aí sim, vai entender. A lição de hoje é isso mesmo. A minha proposta é isso mesmo aqui. Por isso tem pastor que corta por baixo, proíbe, é o direito dele. A gente não proíbe aqui não, pode fazer, mas tem que ser santo. Amém, amados? Tem que ser como os anjos, os serafins que estavam lá diante do trono de Deus. Tem que ser santo, porque Deus é santo, santo. Agora não vai ficar com um biquinho dizendo que eu sou contra a coreografia, não. Eu fico todo orgulhoso quando faz aqui, fica bonito, né? Fico feliz, mas tem que ser santo. Então tem que fugir dos extremos. Foge do extremo de que o santo tem que ser um chatonildo. Acha que para ser santo tem que ser um chato. Aí fala que aí fora tem o radical xiita. Aí alguns da igreja evangélica são chatos, né? É o chato da galocha. O cara é chato, você quer chato, né? Acha que crente não ri. Já falaram para mim uma vez que crente não sorri porque não está. Já falei aqui e eu estou falando que foi verdade. Não está escrito na Bíblia que Jesus sorriu, só chorou. Se o cara tirou esse troço, misericórdia. Já percebeu que criança não fica perto de pessoa chatonilda? Ela tem medo. Crente tem que ter postura, reverência e equilíbrio. Coisa muito séria. Mas pessoas agradáveis, crianças se apegam e gostam, e são agradáveis. Como é bonito. Já percebeu que as crianças gostavam de ficar com Jesus? Já percebeu isso? Atrair a presença das crianças? Porque Jesus era uma pessoa agradável, irmãos. Crente sorriu.
Se você quiser e puder, pode dar um sorriso pro seu irmão. Dá um sorriso, sorriso abençoado. Eu gosto daquele corinho. Tem um sorriso só. Sorriso certo, cheio de amor. Amém? Quem tem Jesus gosta de cantar, né? Claro, tem pessoas que são tímidas. Ela é tímida. Você percebe que ela é agradável, né? É o jeito dela. Quando você fala, a pessoa é um amor, né? Não, irmãos. Deus nos chama para isso, para o equilíbrio, para a adoração de. Agora pode ser alegre e santo. Não é isso? Alegre e santo. Alegremente santo ou santamente alegre. Fiquemos de pé em nome de Jesus. A Ti toda honra, toda glória e todo louvor. Te damos graça por essa lição tão importante que foi ministrada. Que a DCM, nós aqui, todos possamos entender o sentido da verdadeira adoração, em espírito e em verdade. Sem Ti nada conseguimos, carecemos da Tua glória, Tua graça e Tua misericórdia. Em nome de Jesus. Amém e amém. Olha, essa palavra que eu acabei de ministrar passou um pouco, mas eu não estou arrependido de fazer isso. Porque ela foi, ouça isso aqui, por favor. Porque ela foi uma palavra doutrinária para essa igreja. E se ela foi uma palavra doutrinária para essa igreja, é o padrão que a gente quer para essa igreja. De forma que o que for feito diferente, ou não assistiu presencialmente, ou nem assistiu vídeo. Entenderam? Então, esse é o padrão que nós queremos para a DCM. Você pode dizer amém? Amém. Vamos cantar um cântico? Superintendência e depois a cantar. Pode encerrar, tá, querido? Deus abençoe. Adoremos.